Bom dia. Que nós possamos, então, permanecer em paz e que possamos ter aqui um encontro agradável e, sobretudo, proveitoso, porque sempre deve ser e sempre é, sem dúvida, o objetivo principal de cada um de nós, quando nós nos dirigimos a uma casa espírita, estudar a doutrina espírita. E certamente fazendo isso, nós todos teremos ganho bastante. Vamos fazer nessa oportunidade algumas reflexões acerca de alguns ensinamentos evangélicos e tomando por base o comentário que sempre é oportuno, que nos é apresentado pelo Espírito Emmanuel nas suas lições. Conta-nos o evangelista Lucas uma passagem bastante interessante acerca de uma visita feita pelo Cristo em determinada ocasião à cidade de Betânia, que era muito próxima de Jerusalém, onde residia Lázaro, aquele personagem do Evangelho que ficou famoso, se celebrizou até, basicamente por causa daquele episódio da suposta ressuscitação. Episódio este do qual ele foi o protagonista, ou coadjuvante principal. Mas não é isso que nos interessa. Lázaro morava em Betânia e tinha duas irmãs que se chamavam Marta e Maria. Esse episódio é sumamente interessante pelo conteúdo de ensinamento que ele nos traz. Estando ali Jesus na casa, e isso já era um fato que chamava a atenção àquela altura, porque ele já estava bastante conhecido, e quando ele aparecia, as pessoas desejavam ouvi-lo. Ele estando ali, vieram várias pessoas, a hospitalidade judaica acolhia naturalmente as pessoas, elas se juntaram ali na sala da casa para ouvi-lo. Era muito bom tê-lo ali, em pessoa. E aconteceu que a irmã mais jovem, pela narrativa evangélica, Maria, sentou-se também ali e ficou a ouvir o mestre falar. Enquanto que a outra irmã, Marta, ficou a se ocupar com as tarefas da rotina da casa. Então ela viu-se sozinha, trabalhando, já que a irmã havia preferido permanecer na sala ouvindo o mestre. Impacientou-se a certa altura com essa atitude da irmã, que a tinha deixado só com o trabalho da casa, e dirigiu-se então até a sala, disposta a apresentar a queixa, a reclamação. E dirigiu-se ao próprio Cristo, dizendo a ele, pelo relato evangélico, assim: Senhor, o senhor não está vendo que a minha irmã me deixou sozinha com o serviço da casa? Pois diga a ela para me ajudar. Feita essa interpelação, essa interrupção, já que ele estava lá na sala conversando e ela interrompeu, ele naturalmente voltou-se para ela com uma atitude que lhe era peculiar, de bondade, de paciência, de tolerância, mas ele não deixou de chamar a atenção dela. Ele disse assim: Marta, Marta, você anda aflita,
ansiosa, afadigada, com muitas coisas, quando na verdade só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Esse é o texto evangélico, não tem mais nada. Depois disso, Lucas envereda por um outro caminho, começa a contar outras histórias, e é nisso que a gente se detém por enquanto. Nós vimos que essa passagem pode, eventualmente, numa análise mais apressada, mais superficial, talvez precipitada, pode levar a uma interpretação equivocada. Pode dar a impressão, por exemplo, de que ele censurava Marta por estar trabalhando, ao mesmo tempo que enaltecia a atitude de Maria, que havia preferido ficar ali na sala, sentadinha, ouvindo ele falar, dando talvez a impressão de que a pessoa não precisa se preocupar com o trabalho, que basta se interessar pelos ensinamentos do Evangelho e a vida vai caminhar de uma maneira plenamente satisfatória. Curiosamente, o evangelista Mateus nos conta uma outra passagem, um outro acontecimento, uma outra fala do Cristo, já durante o Sermão da Montanha, em que ele diz assim para as pessoas: não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. De certo, o Pai Celestial bem sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então vejam que a linha, o fio do pensamento, segue mais ou menos na mesma direção. Temos também a impressão de que ele está dizendo às pessoas: olha, se você se interessar pelas coisas de ordem espiritual, se você se interessar pela observância das leis divinas, pela vivência das leis divinas, não precisa se preocupar com o resto, que Deus vai lhe dar. É curioso, é interessante, mas é importante se observar, primeiro, o momento em que essas palavras foram ditas, o contexto em que elas se encaixavam, para que possamos buscar-lhes a profundidade, o significado mais profundo. Havia naturalmente uma recomendação inserida dentro de tudo isso, que é a base de tudo isso. A vida na Terra não se resume a interesses materiais, transitórios, efêmeros. Eles fazem parte da vida. São peças componentes de um mecanismo maior, com as quais nós trabalhamos, que devem merecer a nossa preocupação, mas não devem se constituir na nossa meta principal. É preciso, pela recomendação cristã, que busquemos harmonizar esses interesses. E para isso é absolutamente necessário que nós consigamos estabelecer, de uma forma racional, criteriosa, lúcida, uma ordem de prioridade. Tem coisas que são mais importantes do que outras coisas, embora todas tenham a sua importância e mereçam a nossa preocupação. Então a mensagem básica é harmonizar interesses materiais, preocupações dessa ordem, com
interesses espirituais com os negócios de Deus. Já num outro livro, diferente desse, esse aqui se chama Vinha de Luz. Numa outra obra do mesmo benfeitor espiritual Emmanuel, chamada Caminho, Verdade e Vida, ele nos apresenta uma mensagem semelhante. Partindo de uma palavra do Cristo, numa linha do Evangelho, onde ele disse aos pais, naquela célebre passagem que os pais voltaram preocupados, porque ele se havia perdido da caravana, preocupados, onde é que você estava? E ele então disse a eles, porque vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos interesses do meu pai, dos negócios do meu pai? E essa questão deve ter causado assim uma certa estranheza, porque o pai estava ali, era José. Que interesses seriam esses, dos quais ele tinha que cuidar de uma forma tão preocupada, com aquela idade? E Emmanuel, discorrendo sobre isso, nos fala exatamente sobre a importância dessa ideia básica. Qual é o negócio principal? Qual é o negócio principal aqui na Terra? O Espiritismo nos fala sobre a lei do trabalho. Apresenta-nos o trabalho como uma lei natural, uma lei divina, indispensável para o espírito humano em função do seu crescimento. E aí nós precisamos encaixar tanto o trabalho destinado a sustentar, a manter a nossa sobrevivência, a prover a segurança, o bem-estar, a educação, como também o trabalho de outra ordem, o trabalho da inteligência, o trabalho do espírito, o trabalho que visa a desenvolver o outro lado, que é o lado moral, o trabalho no bem, o trabalho na caridade, o trabalho na preservação dos valores, na busca do desenvolvimento espiritual, na conquista desses valores, porque são eles, efetivamente, que haverão de nos promover espiritualmente. Só que o trabalho de ordem material, aquele que provê a subsistência, aquele que oferece a oportunidade do bem-estar, da educação, da segurança e tudo mais, este também tem uma importância primordial no desenvolvimento do outro. Porque no trabalho, via de regra, nós nos posicionamos em contato com pessoas. Nós convivemos com pessoas de uma forma direta. A maior parte do nosso dia é no trabalho. Então ali se constrói, ali se edifica o crescimento espiritual, porque ali se tem a oportunidade de colocar em prática aquela parte religiosa, aquela parte moral, o aprendizado espiritual. Então é nessa convivência, é na harmonização dos interesses que nós vamos encontrar a alavanca, a mola propulsora para o nosso crescimento espiritual. Harmonizar os interesses, mas nunca esquecer a ordem de prioridade que ali se deve estabelecer. Então, nessa sequência, nessa linha de raciocínio, aqui no livro Vinha de Luz, ele está um pouco surrado assim, eu não sei porque que ele está assim, não. Perdeu a capa, mas tudo bem. É o capítulo 3º, chama-se O Necessário. É o título que ele deu, O Necessário. E ele, como sempre, extrai dali dos Evangelhos, do Novo Testamento, de um modo especial. Emmanuel, nessa linha, nessa sequência de obras aqui, para quem conhece já sabe, outros não, são livros basicamente todos desse tamanho aqui. Esse se chama Vinha de Luz. Existe um outro chamado Pão Nosso. Há um outro chamado Fonte Viva. Esse outro que eu mencionei antes, Caminho, Verdade e Vida. E um quinto, chamado Palavras de Vida Eterna. Em todos eles,
ele segue essa mesma linha. Ele pega uma linha, um versículo que seja, de um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou de uma das epístolas do Novo Testamento, Paulo, João, Tiago, Pedro, ou então um versículo de Atos dos Apóstolos, enfim, um ensinamento do evangelho. E aí ele põe aqui, no começo, sim, com letra minúscula, põe a referência e depois ele faz os comentários. São livros, esses 5, muito utilizados pelos espíritas de uma maneira geral, até mesmo no culto do Evangelho no lar, que são muito interessantes, esses comentários, todos fundamentados no Evangelho. Bom, voltando a esse aqui, ele pegou então esse pedacinho de uma frase de Lucas, naquela primeira narrativa que eu contei no início. E aqui ele pegou e disse assim: mas uma só coisa é necessária. Só isso. E a partir daqui, ele desenvolveu então o pensamento. Ele começa dizendo assim: terás muitos negócios aqui na terra, próximos ou não, mas não poderás subtrair, não poderás eliminar deles todos o caráter de lição, de aprendizado, que geralmente cada circunstância, cada situação profissional oferece. Porque a morte te revelará realidades com as quais não sonhas nem de leve. É assim que ele começa: terás muitos negócios, próximos ou remotos, mas não poderás tirar deles o caráter de lição. Então a recomendação básica é esta: vamos ter que trabalhar, vamos ter que conviver com pessoas, vamos enfrentar desafios da mais variada ordem. Essa é a regra, essa é a vida, essa é a base. Mas é fundamental, então, conciliar interesses. Não fazer da busca efêmera dos valores materiais a meta central. Estabelecer as prioridades. Conciliar esses interesses. Não esquecendo jamais que a principal preocupação do ser humano encarnado na Terra é o espírito, a alma imortal que todos somos. No primeiro caso, narrado aqui, Jesus alerta Marta. Marta, você anda aflita, preocupada, ansiosa, com muitas coisas, quando na verdade uma só se faz necessária. E Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Ele contemplava o valor maior, a meta maior. A situação não é difícil de compreender. Por que ele teria dito isso? Porque, imaginemos, é fácil a gente imaginar. Hoje, todos nós, para a nossa fé, nós facilmente concebemos que o Cristo esteja ao nosso lado, permanentemente, de uma forma ou de outra. Não pessoalmente, é óbvio, mas através dos seus benfeitores espirituais, através daquilo que ele nos pode oferecer, em termos de amparo, de auxílio. É fácil concebermos isso, através da nossa fé. Mas naquele momento ali, nesse relato evangélico de Lucas, o que se passava era algo um pouquinho diferente. Ele estava lá mesmo, em carne e osso. E não era sempre que isso acontecia. Era uma oportunidade rara. Ele estava lá, falando, ensinando. Então, naquele momento ali, não podia haver nada mais importante. Se a pessoa procurasse, naquele momento, avaliar, analisar,
estabeleceu uma ordem de prioridade. Bom, eu tenho a cozinha para limpar, o quarto para arrumar, o quintal para varrer, sei lá o que é que podia fazer uma mulher naquela época. Tarefas de uma dona de casa. Tenho tudo isso para fazer e tenho ali na sala esse cidadão que está aí falando. O que eu devo fazer agora? O que é prioritário? O que é preferencial? O que tem mais importância nesse momento? Ela tinha se envolvido com as coisas da casa, aflita com a rotina, pressionada, sei lá por que coisas. E Jesus estava lá, na sala, não tinha nada mais importante dele dizer para ela: Maria escolheu a boa parte. Porque dependendo da ordem de prioridade que nós estabeleçamos aqui na nossa vida, para as coisas, nós poderemos retornar ao mundo espiritual com pouca ou nenhuma bagagem espiritual. Ele disse: Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. O que é isso? São os valores de ordem espiritual, são aqueles que ficam, são aqueles que se podem levar. Porque todo o resto vai ficar aqui. É útil, é necessário, é importante aqui. Mas, em se tratando do espírito imortal, perde a validade depois da partida. E o que é que vai ficar? É preciso tratar desses negócios, esses negócios de ordem divina, esses são prioritários. Então, Maria escolheu a boa parte, aquela que não lhe será tirada. Naquele momento ali, ela tinha preferido ficar lá, ouvindo Jesus falar, inundando-se dos ensinamentos dele, repletando o Espírito, inundando o Espírito de luz, de conhecimento, coisa que raramente ela poderia fazer numa outra oportunidade. Daí a censura feita a Marta, censura entre aspas, o alerta, nesse momento, deixa de lado, panela, vassoura, deixa tudo de lado, não é hora disso. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, tudo tem a sua ordem de importância. É preciso encaixar isso. Se nós encaixamos errado, a vida segue errada. Os valores não se agrupam de uma forma satisfatória. Na outra passagem ele falou para o pessoal: não precisa ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Busca o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, busca viver a caridade, viver o amor, viver as leis divinas. O resto vai se encaixar naturalmente. Ora, certamente ele não estava pretendendo transmitir a ideia de que tudo seria dado de graça, bastando a gente se interessar, se preocupar, se dedicar às coisas de Deus, às coisas de ordem espiritual, e não precisa trabalhar para sobreviver. O Deus vai dar, vai prover, tudo vem de graça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não quer dizer que vem de graça, é preciso que as coisas sejam ordenadas. E tudo encontra espaço, tudo se encaixa. Tem uma historinha comum, muito conhecida, que mostra com perfeição essa questão da ordem de prioridade das coisas. Eu vou só recordá-la rapidamente. Um palestrante, certa vez, pretendendo discorrer sobre a ordem, a importância de saber administrar o tempo, de atribuir valores, ordem de grandeza para as coisas, ele resolveu transmitir à plateia um ensinamento com uma demonstração material, explicativa, ilustrativa. Então, ele, assim como eu estou aqui, ele deixou aqui escondido do pessoal, que não podia ver o que ele tinha aqui do lado. Ele deixou aqui alguns materiais, que ele foi se utilizando deles ao longo da sua exposição. Então, ele começou tirando daqui de baixo um vaso grande, com uma boca bem larga, colocou em cima aqui da mesa.
Daí ele levantou daqui de baixo um balde cheio de pedras, pedras assim, grandes. Despejou dentro daquele vaso, encheu o vaso, até em cima. Aí ele perguntou à plateia: vocês acham que esse vaso está cheio? E, logicamente, a maioria respondeu: sim. Bom, tudo era calculado, evidentemente. Ele puxou de novo um vasilhame com pedrinhas bem pequenas, miúdas, e despejou. Devagarzinho, despejando, as pedrinhas vão se infiltrando pelos vãos deixados pelas maiores e vão encontrando seu espaço. E agora, está cheio. Aí as pessoas já ficaram um pouco mais vacilantes, alguns disseram que sim. Ele então retirou um saco de areia e despejou dentro do vaso, e a areia também encontrou seu espaço. Está cheio. Agora ninguém falava mais nada, evidentemente. Ele pegou uma jarra de água e a água também se encaixou. Ele perguntou à plateia: o que vocês acham que isso quer dizer? Bom, é claro que todos nós aqui sabemos o significado, mas o povo lá não sabia. Teve um gaiato lá que falou assim: isso aí significa que, por mais cheia que esteja a nossa agenda, nós sempre vamos encontrar espaço para encaixar mais alguma coisa. Ele sorriu, não disse nada e convidou alguém da plateia para repetir aquela experiência lá na frente. Ele tinha o mesmo material do outro lado. E a pessoa veio. Só que ele pediu à pessoa para fazer as coisas agora na ordem inversa. Começando pela água, areia, pedras miúdas e, por fim, as pedras grandes. É óbvio que quando chegou a vez das pedras grandes, elas não couberam. E aí vem a grande mensagem de tudo isso, que é toda a essência desse ensinamento do Cristo que nós estamos examinando aqui. Se nós não soubermos organizar o que vem primeiro, a ordem de preferência, a ordem de prioridade das coisas, muito provavelmente as coisas mais importantes, que são as pedras grandes, não vão encontrar espaço na nossa vida. Dependendo de como nós organizamos essas prioridades, colocando em primeiro lugar aquilo que é secundário, terciário, quando chegar a vez daquilo que é mais importante, nós não teremos tempo, não haverá espaço, nós estaremos extremamente envolvidos com outras coisas, tomados por outras preocupações, não haverá tempo para mais nada, não haverá tempo para filhos, não haverá tempo para valores de ordem espiritual, para caridade, não haverá tempo para meditação, não haverá tempo para nada, porque nós centralizamos tudo em cima de outras coisas, não soubemos organizar. Quando Cristo fala: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas vão se acomodar. Mas se fizermos o contrário, aí corremos um sério risco de perder a nossa existência. Esse envolvimento na rotina é muito explicitamente mostrado numa historieta simples. Devo já tê-la contado aqui alguns anos atrás, e provavelmente algumas outras pessoas podem já ter contado, ou podemos tê-la lido em alguma parte, mas é sempre importante recordar. Vejam como isso é interessante. Quem não conhece vai saber. Imaginemos que isso daqui, vamos fazer um desenho aqui, imaginemos que isso aqui seja, vamos procurar fazer em perspectiva, para dar uma ideia melhor. Imaginemos que isso aqui seja uma jaula grande, bem grande, alta, uns 3 metros de altura, por uns 4 de largura. Cientistas, em determinada ocasião, resolveram fazer uma experiência com um grupo de macacos, pegaram 5 macacos
e colocaram dentro de uma jaula com uma escada no meio, uma escada de abrir, aqui no meio, com degraus, e penduraram lá em cima um cacho de bananas e colocaram 5 macacos dentro da jaula e a escada ali. Então, é claro, nós sabemos que a primeira iniciativa deles, ao se verem dentro da jaula com um cacho de banana pendurado lá em cima e uma escada, foi subir, evidentemente. Mas eles estavam preparados para isso, era justamente nisso que consistia a experiência. De todos os lados, eles estavam posicionados com enormes mangueiras poderosas, fortíssimas, com jatos de água fria. Então, quando o macaco subia a escada para pegar a banana, eles começaram a jogar água fria, gelada, nos que ficavam no chão. Tá, o primeiro certamente conseguiu pegar algumas bananas, mas aquilo foi se repetindo. Quando um subia, os de baixo levavam um jato forte de água gelada. Isso foi criando um condicionamento. E até o ponto que, num determinado momento, quando um deles tentava subir a escada, os outros 4 pegavam e arriavam o pau nele. Não é? Aí eles tiraram um macaco da jaula e colocaram outro, novo, que não sabia da história. E ele, primeira iniciativa, obviamente, subir para pegar a banana, no que foi imediatamente retirado com violência pelos outros 4 e surrado. Ele fez mais algumas tentativas e desistiu. Ficou por ali quieto. Tiraram um segundo. Entrou, mesma coisa, tentou subir. Os outros 4 tiraram, ele arriaram o pau. E aquele que tinha entrado participou com maior entusiasmo dessa surra. E assim foi. O terceiro, o quarto, o quinto, de forma que num dado momento havia 5 cidadãos lá dentro, que nunca tinham tomado um jato de água gelada. Mas sempre que um deles tentava subir a escada, os outros 4 arriavam o pau nele. E aí é que vem a mensagem. Muito interessante, eu acho muito interessante isso. Eles falam assim: se fosse possível você conversar com um macaco desse, perguntar para ele, escuta, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês agem assim? Ele ia dizer assim: olha, porque eu não sei não, mas as coisas por aqui sempre funcionaram assim. É assim que elas são. E é assim que muitas vezes nós nos deixamos envolver pela efervescência da vida, pelos chamamentos vários, pelas pressões da luta cotidiana, e vamos nos apartando gradativamente, cada vez mais, das nossas prioridades espirituais. Vamos esquecendo do reino de Deus e sua justiça, que deveriam ter, na palavra do Cristo, prioridade aos nossos olhos. Emmanuel nos fala também, na sequência, no segundo parágrafo aqui, ele fala assim: administrarás interesses vários. Ainda falando, claro, da nossa vida aqui na Terra. Entretanto, nunca poderás controlar todos os ângulos do serviço, porque a maldade, de um lado, e a indiferença, de outro lado, sempre se farão presentes, sempre se insinuam em todas as tarefas, em todo lado, prejudicando as ações de todos os missionários da elevação. Então vocês vejam, ele fala, em qualquer circunstância da vida, onde quer que estejamos, trabalho, lazer, futebol, clube, rua, calçadão, shopping, escola, casa, família, em qualquer parte, corremos o risco, e isso acontece com muita frequência, e aqui não é novidade para nenhum de nós, de nos defrontarmos com essas duas coisinhas aqui,
maldade e indiferença. São muito comuns. Dentro disso a gente vai encontrar maledicência, vamos encontrar a frieza, e tudo isso está dentro, ou de maldade ou de indiferença. Ele resumiu em 2 palavras, mas com muita precisão, porque o resto vai se encaixar ou numa ou noutra. Ou maldade ou indiferença. Em qualquer parte nós vamos ter isso. Fofoca, maledicência, um querendo prejudicar o outro, um querendo puxar o tapete do outro, falando mal, não se interessando, não querendo nem... Você chega para falar, a pessoa não quer nem ouvir, ela quer falar a parte dela. Você está conversando aqui, o sujeito está aqui assim. Aí você dá uma brecha, ele conta um caso dele. Ele nem faz referência àquilo que você falou. Ou seja, não está nem ouvindo. Está só esperando você dar uma pausa para ele falar a parte dele. Ou seja, não existe um diálogo. Existem 2 monólogos. Um fala aqui, o outro fala ali. Em geral é isso. A pessoa está falando, você não está nem prestando atenção. Está esperando uma oportunidadezinha do outro parar para você entrar com o seu. Porque o seu é mais importante que o dele. É mais ou menos assim. Em qualquer parte, então ele fala que toma cuidado, vai ser assim. Você vai se envolver com muita coisa, sem dúvida nenhuma, mas você nunca vai conseguir ter tudo na mão, tudo controlado, as coisas funcionarem totalmente do seu jeito, do jeito que você gosta, do jeito que você quer, em lugar nenhum, nem em casa, nem no serviço. Pode ser o chefe mais autoritário, que pensa que manda, que pensa que tem controle de tudo. Não tem. Nunca vai ter. Não é? Então ele avisa disso e fala assim, isso vai prejudicar o raio de ação dos missionários de elevação. Os missionários da elevação, ou seja, aquele indivíduo que está aqui na Terra, consciente de que tem que se preocupar, de que tem que se envolver com coisas espirituais, que tem que realmente crescer, que tem que trabalhar, aquele que está voltado para atividades mais nobres. Imagina os demais, como é que vão ser envolvidos por essas questões aqui. Isso nos lembra o Cristo. No auge da dor, no auge do sofrimento, da Via Crucis, ele disse uma frase mais ou menos assim: se fazem isso ao lenho verde, o que não farão ao lenho seco? Era uma advertência, um alerta, que ele nos endereçava. Porque ele estava ali. Ele não tinha o que resgatar, ele não tinha culpas, ele não tinha o que espiar. E passava por tudo aquilo para nos ensinar, para nos demonstrar que haveria necessidade desse enfrentamento, que a luta na terra não ia ser mole, que ia ser difícil. Se fazem isso, que não farão com vocês? Que tipo de provações nós não teremos que enfrentar na nossa caminhada até alcançar aquela meta, aquele ponto onde ele já estava? Era essa a ideia. Então, se fazem ao lenho seco, o que não farão? Nós temos que pensar simplesmente numa coisa: nós vivemos num mundo de provas e expiações. Essa é a classificação desse mundo. Isso significa que os habitantes desse mundo estão inseridos numa classe de espíritos ainda de uma ordem inferior. Raramente aparece por aqui alguém que já está um pouco acima disso e vem para nos ensinar, vem para nos dar exemplo. Então é fundamental, é absolutamente fundamental, quando Cristo fala primeiro o reino de Deus. Por quê? Se nós conseguirmos alicerçar a nossa vida em bases sólidas, se nós conseguirmos, não é fácil, evidentemente, é a proposta, é o ensinamento. Estamos aqui exatamente para tentar, para buscar, para tentar encontrar soluções. É a meta de todos nós. Se nós conseguirmos pautar a nossa vida, estabelecer essa ordem certa de prioridade, com preocupações espirituais vindo em primeiro plano, com atividades boas, com serenidade, com equilíbrio, nós vamos construir um alicerce, uma base sólida, como dizia o Cristo. Vão soprar os ventos, vão cair as tempestades, vão ocorrer os distúrbios, os desafios, os problemas, as dores, o que quer que seja, mas essa base alicerçada dessa forma,
provavelmente vai nos dar uma sustentação melhor. Vamos envergar, mas provavelmente não vamos quebrar, não é? A maldade vai existir, a indiferença, a coisa acontece, é próprio disso. Existem algumas coisas que se falam interessantes. É preciso agir com sabedoria sempre. Sabedoria, diante de qualquer situação, para poupar males maiores. Porque às vezes de uma coisinha pequena a gente faz uma coisa grande. Podia ser evitada. Então vou contar uma historinha rápida. Tinha um velhinho mineiro à beira da morte, na cama, no leito de morte. Veio o padre para dar a extrema unção. E aí o padre falou para ele assim: reafirme a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. E o velhinho ficou em silêncio. O padre insistiu: reafirme a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. E o velhinho nada. Aí o padre falou: por que você não quer renegar o demônio? Aí o velhinho falou: enquanto eu não souber para onde eu vou, eu não quero ficar mal com ninguém. A sabedoria caipira, que a mulher, ó. Primeiro, vamos. Se a gente conseguir agir assim, sempre, o que é difícil, evidentemente, mas agir com sabedoria, com prudência, com discernimento, com calma, vai ser muito mais fácil. O duro é fazer isso. Duro é fazer. Mas se conseguir, vai ser bom. Vai ser fácil. As insinuações, a maldade, como ele fala aqui, são costumeiras. Por exemplo, Winston Churchill foi uma figura muito proeminente, célebre, especialmente na época da Segunda Guerra. Foi primeiro-ministro da Inglaterra, todo mundo sabe. E ele era um cidadão que tinha uma postura um pouco rígida, sob certos aspectos, mas tinha inimigos, evidentemente. E conta-se uma história a respeito dele, que tinha na época um dramaturgo, um escritor, um autor teatral, um camarada muito conhecido também, chamado George Bernard Shaw. Bernard Shaw era um sujeito irônico, gozador. Suas peças são mais ou menos nessa linha. E ele, pelo que se vê, não ia muito com a cara do Winston Churchill. E ele acabou de formatar uma peça teatral, ela ia estrear no teatro. E ele mandou um telegrama para o Churchill, convidando para assistir a primeira apresentação da peça. O telegrama ele colocou assim: tenho honra a convidar excelentíssimo senhor primeiro-ministro a assistir a primeira apresentação da minha peça Pigmaleão. Venha e traga um amigo, se tiver. Veja que aí já, né? Churchill recebeu o convite. Respondeu: agradeço, ilustre escritor, convite. Lamento informar não poder ir à primeira apresentação. Irei à segunda, se houver. Coisas assim. Uma vez ele discursava no parlamento inglês, foi aparteado por uma deputada oposicionista, e todo mundo sabia que ele não gostava de ser aparteado. Mas ele concedeu. E ela falou assim: senhor ministro, se eu fosse sua esposa, colocava veneno no seu café. Ele, aquela fleuma britânica, falou para ela e falou: minha senhora, se eu fosse seu marido, eu tomava esse café. Coisas assim, a maldade, insinuações. Isso que eu falei aqui são coisas leves, coisas sutis, fáceis de lidar, quer dizer, fáceis para pessoas daquele tipo. Se é comigo, talvez eu já partisse para cima da deputada, já entrasse. Ele não, ele teve toda essa classe. Eu vou contar uma história final, para a gente encerrar aqui os nossos comentários, lembrando a questão da ordem de prioridade, que é a base principal, né? Interesses transitórios, efêmeros, embora importantes, e interesses
permanentes. Uma vez um cidadão teve um acidente de trânsito e nesse acidente ele foi muito prejudicado. Ele sofreu muitos danos físicos, diversas fraturas e um prejuízo material grande. Então ele, a princípio, deixou o assunto meio quieto, mas ele começou a ruminar naquilo, a pensar, falando, eu fui muito prejudicado, não é justo. O outro lado estava errado, a outra parte estava errada, foi a causadora do acidente, né? Então ele resolveu processar o outro cidadão. Aí processou. No dia da audiência no tribunal, diante do juiz, ele estava sentado no banco de testemunhas. O advogado da outra parte, o advogado do réu, então foi inquiri-lo. Ele se chamava João. Perguntou a ele assim, seu João, o senhor não disse na hora do acidente ao policial rodoviário que atendeu a ocorrência que o senhor estava bem? O senhor João era um homem simples, um homem honesto, porém uma pessoa simples. Ele quis contar o caso. Ele falou, bom, eu tinha carregado a mula em cima da caminhonete minha, eu estava descendo a rodovia, e aí veio essa picape em alta velocidade, o advogado interrompeu, falou, ó, não perguntei nada disso, o senhor se limite a responder o que eu perguntei. O senhor disse ou não disse ao policial rodoviário, na hora lá, o senhor estava bem? E ele insistiu, não, aí ele veio essa caminhonete, ele falou, não perguntei, senhor juiz, por favor, diga a ele que se limite a responder a minha pergunta. Eu estou tentando estabelecer a verdade aqui. Esse cidadão, na hora do acidente, disse ao policial rodoviário que ele estava bem. Semanas depois, ele vem processar o meu cliente. Isso é uma fraude. Diga a ele, por favor, para responder simplesmente o que eu estou perguntando. Mas o juiz, nessa altura, Alcântara, ele estava altamente interessado em escutar a história do seu João. Falou, não, eu quero escutar o que ele quer falar. E quando o juiz fala, tem jeito, né? Por exemplo, eles entram em greve lá, a gente fica meses e meses aí, os processos parados, como é que vai fazer o quê, né? Vai reclamar para quem, né? Quero ouvir a história do seu João. E ele aí então teve a oportunidade de contar. Coloquei a mula, vinha descendo, veio essa picape, me bateu violentamente, a minha caminhonete tombou, a mula foi jogada para o outro lado da pista, eu caí do lado de cá, eu me sentia muito ferido, eu não conseguia me mexer. Sabia que eu tinha quebrado vários ossos. Não conseguia me mexer, sangrava. Não conseguia nem falar direito. Estava mal, muito mal. Mas eu escutava a mula. A mula estava zurrando, dolorosamente. Percebia-se que ela estava muito mal mesmo. Aí chegou o policial rodoviário. Desceu da viatura, se aproximou, percebeu o quadro, viu a mula, escutou a mula também, foi lá. Aí ele viu, realmente o estado dela era desesperador, dava dó. Ele puxou a arma, deu um tiro nela e matou. Aí, ele atravessou a rodovia e veio na minha direção, com a arma na mão. E falou assim para mim, sua mula estava muito mal, eu tive que atirar nela. Como é que o senhor está? A maldade. Situações da vida complicadas, né? Mas eu vou ler aqui o parágrafo final do Emmanuel. Ele fala assim, quando Jesus falou para Marta, uma coisa só é necessária. Ele desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada diante dos desígnios de Deus, diante das coisas da vida,
avançando segundo o roteiro que a lei divina nos traçou. Se nós fizermos esse necessário da forma correta, organizarmos tudo de forma adequada, cada coisa, cada acontecimento, cada pessoa se ajustarão na nossa vida no lugar que lhe é próprio, que lhes é próprio. Agora, sem isso, sem essa posição espiritual de sintonia com o Criador, dificilmente passaremos pela vida com proveito. Que Deus nos guarde e nos dê sempre a sua paz. Muito obrigado, bom domingo a todos.